TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão. Nosso programa Fé e Vida. E aqui estamos, mais uma sexta-feira, para refletirmos, para orar, a liturgia do 32º domingo do tempo comum. E aí nós estamos juntos neste caminho da santidade. Programa Fé e Vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E assim, ó Pai, nós queremos nessa oração dizer ao Senhor o que o Senhor nos disse por meio de seu Filho Jesus, que é a oração do Pai Nosso. E nesta oração entregamos todos nós, entregamos esta TV Caravelas, cada ouvinte, cada participante, cada telespectador, cada pessoa que conosco está e que com essa TV Caravelas caminha de sua casa. Entregamos as nossas famílias, as famílias do mundo inteiro, pedindo muito pela paz, pela união, pela nossa conversão e a conversão de todos os pecadores. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A Maria, a mãe de Jesus, a nossa mãe, nós pedimos a ela sempre a atenção, como a resposta a Deus e aos anjos, o sim a ser mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, ela esteja presente também na vida de cada cristão, cada fiel a seu Filho Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nós te pedimos, ó Pai, que tenha piedade de nós e perdoe os nossos pecados. E assim estamos nós nesta caminhada, no caminho da santidade. E no livro sobre a santidade nos fala assim: o Pai do céu, nosso Criador, nos fez bons e para bons propósitos. E todos nós temos vocações e aptidões que devem ser descobertas, expandidas e amadurecidas para responder ao chamado dele e servir à humanidade. O chamado de Deus, tendo sempre a clareza a respeito de nossas qualidades e capacidades, iremos dirigir nossa vida no sentido de cumprir a vontade de Deus, e isso nos dará segurança para a vida neste mundo. Essa é a vontade do Pai, que sejamos seus filhos, filhos amados, na certeza de que neste mundo tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E no livro A Imitação de Cristo nos diz assim: ouvirei o que em mim disser o Senhor meu Deus. Salmo 84. Bem-aventurada a alma que ouve em si a voz do Senhor e recebe de seus lábios palavras de consolação.
Benditos os ouvidos que percebem o sopro do divino sussurro e nenhuma atenção prestam às sugestões do mundo. Livra-nos, ó Pai, das coisas deste mundo. Bem-aventurados, sim, os ouvidos que não atendem às vozes que atroam lá fora, mas à verdade que nos ensina lá dentro. Bem-aventurados os olhos que estão fechados para as coisas exteriores e abertos para as interiores. Bem-aventurados aqueles que penetram as coisas interiores e se empenham com exercícios contínuos de piedade, em compreender cada vez melhor os celestes arcanos. Bem-aventurados os que com gosto se entregam a Deus e se desembaraçam de todos os empenhos deste mundo. Com Deus, todo embaraço fica desembaraçado. Nós precisamos. Considera bem isso, ó minha alma, e fecha as portas dos sentidos para que possas ouvir o que em ti vai falar o Senhor teu Deus. Por isso nós queremos ouvir o que Deus vai nos falar, o que Deus tem a nos dizer neste caminho da santidade que nós vivemos neste mundo. E aqui nós queremos, neste caminho da santidade, dizer: e nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Hora de nos perguntar: eu amo a Deus? Eu deixo Deus me amar? Deus é quem me chama primeiro? Eu ouço a voz de Deus? Ou sou eu sempre a decidir? Eu quero, agora é a hora, agora não é. Porque os que de antemão Ele conheceu, esses também predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de ser Ele o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também os chamou, e os que chamou também os justificou, e os que justificou também os glorificou. Tirado de Romanos 8, capítulo 8, versículos 28 a 30. E como nós vamos aí refletir sobre a liturgia da Santa Missa, o Catecismo nos diz no número 1322, a Santa Eucaristia conclui a iniciação cristã. Os que foram elevados à dignidade do sacerdócio régio pelo batismo e configurados mais profundamente a Cristo, pela confirmação, estes, por meio da Eucaristia, participam com toda a comunidade do próprio sacrifício do Senhor. A Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. É preciso que nós participemos da Santa Missa. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam. Pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. A comunhão de vida com Deus e a unidade do povo de Deus, pelas quais a Igreja é ela mesma, a Eucaristia a significa e as realiza. E assim nós estamos aqui para refletir hoje a liturgia da palavra do 32º domingo do tempo comum e que estamos aí caminhando, né, para o encerramento do ano litúrgico 2024. Que nos diz assim: Jesus exorta a multidão a respeito da hipocrisia de muitos que ostentam o nome de Deus para explorar os pobres e as viúvas, gente totalmente desprotegidas da sociedade. Mais do que dinheiro ou outros bens materiais, Deus espera de nós não apenas os bens materiais, mas o tempo, a paciência, a partilha da alegria, a atenção aos que dela precisam.
Assim procederam a viúva de Sarepta, a viúva do templo de Jerusalém e Jesus Cristo na cruz, inteiramente confiados no amor do Pai. E assim nós queremos agora, ó Pai, a oração que entregamos também nessa liturgia. Deus de poder e misericórdia, dignai-vos afastar de nós toda a adversidade, para que, sem impedimento do corpo e do espírito, nos dediquemos com plena disposição ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E assim, ó Pai, aqui estamos e agora vamos à liturgia da palavra. A primeira leitura tirada de 1 Reis, capítulo 17, versículos 10 a 16. 1 Reis, capítulo 17, versículos 10 a 16. Leitura do primeiro livro dos Reis. Ouçamos e já vamos entrando nessa liturgia, nessa leitura, a palavra de Deus que fala conosco e nós nela, Ele entra em nós e nós vamos recebendo todo o poder da palavra de Deus em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas dificuldades. Naqueles dias, Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quando ela ia buscar a água, Elias gritou-lhe: por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão. Ela respondeu: pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte. Elias replicou-lhe: não te preocupes, vai e faze como disseste. Mas primeiro prepara-me com isso um pãozinho e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e teu filho. Porque assim fala o Senhor, Deus de Israel: a vasilha de farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito, e comeram ele e ela e sua casa durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 145. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos, Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído, o Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro, quem ampara a viúva e o órfão, mas confunde o caminho dos maus. O Senhor reinará para sempre, ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. A segunda leitura tirada do livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 24 a 28. Hebreus 9, 24 a 28. Ouçamos a leitura com o Espírito Santo nos conduzindo. Cristo não entrou num sacrário feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor.
E não foi para se oferecer a si muitas vezes, como o sumo sacerdote que cada ano entra no santuário com sangue alheio. Porque se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, que uma vez por todas ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer uma vez só. E depois vem o julgamento. Do mesmo modo, também Cristo, oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez fora do pecado, para salvar aqueles que o esperam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Santo Evangelho, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 44. Que o Espírito Santo venha e nos conduz. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que nós possamos hoje, ó Pai, nessa sua palavra, entender o que o Senhor nos fala, aprender, renovar a fé, a esperança e o amor e testemunhar o que aqui esta palavra nos diz. No primeiro momento aqui, no Evangelho, Jesus fala do cuidado. Toma cuidado, primeiro conosco mesmo, para que a gente não seja um hipócrita, um fariseu, para que a gente não seja esse que quer aparecer, para que a gente não seja esse que gosta dos primeiros lugares, para que a gente não seja esse que devora as pessoas fingindo fazer orações. Porque aí nós mesmos já nos condenamos. A própria palavra diz: por isso eles receberão a pior condenação. Mas Jesus vem com essa segunda parte na palavra. Ele diz, bem sentado ao lado do cofre, onde depositava as esmolas, as moedas, e Jesus via os ricos depositando daquilo que tinham, muito insignificante, porque tinham muito, muito. Então, eles depositavam também uma grande quantia. E chega essa pobre viúva, deu 2 pequenas moedas, e moedas que quase não valiam nada. E Jesus chama os discípulos, Jesus chama a mim, chama você, chama todos nós e quer nos dizer, e nos diz agora, como diz naquele tempo, diz agora: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmola. O que ela deu? Ela deu tudo, tudo, tudo.
Todos deram do que tinham de sobra. Ela deu na sua pobreza, ela ofereceu tudo o que possuía para viver. Então, eu preciso dar não o que sobra, mas do que eu tenho. Eu preciso ser aquele que realmente tem essa viúva como mestre na nossa vida. A oferenda, o sacrifício, a generosidade, a entrega total, tudo é visto nesta viúva. E ela traz todo para nós um caminho de espiritualidade, como viver com o que tem, entregando àquele que tudo tem, que é Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira leitura, o grande exemplo da viúva de Sarepta, a mesma coisa. O profeta Elias fala e ela cumpre, obedece e tudo acontece como o profeta Elias falou. A palavra de Deus se cumpre em nós. A mulher fez como Elias lhe tinha dito e comeram ele e ela e sua casa. A farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo, conforme o que tinha dito. E que nós possamos hoje, nessa segunda leitura, ver Hebreus falando para nós, né? Essa decisão da sabedoria, buscar a sabedoria e que Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. E não foi para se oferecer assim muitas vezes, como sumo sacerdote, porque se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, que uma vez por todas, ele manifestou para quê? Então vamos agora nessa palavra, para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Na cruz, Cristo se entrega. E o destino de todo homem é morrer uma vez só e depois vem o julgamento. Mas do mesmo modo, Cristo, oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez, fora do pecado, para salvar aqueles que esperam. Nós estamos aqui na esperança de nosso Senhor Jesus Cristo. E na certeza que Cristo ofereceu. Ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O que eu tenho feito, o que eu tenho entregue, o que eu tenho doado, o que eu tenho obedecido, como a viúva de Sarepta, como a viúva do Evangelho, como eu posso entender essas mensagens e na certeza de como está na segunda leitura, que Cristo se ofereceu, se manifestou para destruir. Jesus, tira de nós os pecados que temos, as coisas deste mundo e nos leva para o Senhor. Não nos deixe, como nós oramos no Pai Nosso, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Essa liturgia desse final de semana, desse 32º domingo do tempo comum, já o próximo, o dia 17, nós já vamos ter o penúltimo e no dia 24 a grande solenidade de Jesus Cristo Rei. E que nós possamos hoje entender essa mensagem nos preparando para esse juízo final. E o juízo final é a cada momento da nossa vida. Como estamos entregando, como estamos doando, como estamos ouvindo, como estamos decidindo o que Jesus nos pede, o que os profetas nos orientam. E assim nós queremos, ó Pai, te pedir que nós possamos entregar a nossa vida a Ti. E aqui nós entregamos a vida de nossas famílias, a vida dessa sociedade, a vida da nossa cidade, o mundo em que vivemos, para que possamos a cada dia nos transformar, ofertar, decidir em ofertar a própria vida, decidir pela sabedoria de Deus, decidir pelo fortalecimento do Espírito, decidir em perceber o que de errado vem, para que eu possa sair dessas armadilhas e ser fiel ao amor. Lembrar sempre de que Deus
em Jesus morreu para destruir o pecado pelo sacrifício, pela sua morte. E que assim nós possamos hoje, nessa oração, essa oração do encerramento da liturgia, a última oração, primeiro nós vamos ver o que há após a comunhão, a Eucaristia, como estamos vivendo, fortalecidos por este alimento, a Eucaristia, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Oferecidos por este alimento sagrado, nós os damos graças, Senhor, e imploramos vossa clemência para que, pelo dom do Espírito Santo, perdure a graça da santidade naqueles que receberam a força do alto. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E assim, ó Pai, nós pedimos agora a sua bênção, que nós possamos viver a palavra de Deus neste caminho da santidade, rumo ao céu, que é o que nós esperamos de Deus, e que possamos viver na oração, na certeza de que Deus pode tudo e tudo pode, na certeza de que precisamos das bênçãos de Deus, precisamos das graças, dos milagres, por isso o tempo todo nós pedimos e nós agradecemos bênçãos, graças e milagres. E que a sua vida, a nossa vida, a vida de todos os fiéis a Jesus Cristo, sejam vidas que tragam outros fiéis, outras pessoas a ser fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que possamos nos encher da bênção e ser bênção um na vida do outro. Abençoe-nos, ó Deus, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abraços pelos braços de nosso Senhor Jesus Cristo. Permaneçamos em paz, em oração, na certeza da presença de Deus em nossas vidas, doando aquilo que temos a Deus. E em Deus nós sabemos que a vitória é certa. Estamos aqui na nossa TV Caravelas, no nosso programa Fé e Vida, descobrindo um novo jeito de fazer televisão e neste caminho da santidade, pela fé e pela vida. Fé em Deus e a vida de Deus em Jesus Cristo em nossas vidas. Um abraço para todos pelos braços de nosso Senhor Jesus Cristo.